Em 2018, os estados renovaram 2 das 3 cadeiras para o Senado Federal. Em Minas, um dos eleitos foi o jornalista Carlos Viana, do PHS, que vai exercer o mandato pela primeira vez. Como o senador vai atuar no parlamento? Que posições pretende assumir em relação ao governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e do governador eleito, Romeu Zema? Nosso convidado de hoje, então, é o senador eleito Carlos Viana. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, viu? Obrigado a você e a todos os nossos telespectadores, a gentileza de nos acompanhar, não é? Estive aqui antes, né? Verdade. Estive aqui antes da eleição e tudo. Muito obrigado. Para nós aqui é um prazer. Muito importante a gente saber o que nossos representantes vão fazer lá no Senado. O Senado que acaba ficando um pouco distante da população, não é? O Senado sempre foi uma casa em que as pessoas conhecem pouco sobre ela. Porque é uma casa muito técnica, ela cuida das questões fazendárias, tributárias, né? A questão de impostos, passa tudo pelo Senado. Questões importantíssimas. Questões fundamentais hoje, né? Quando nós falamos em reforma tributária, por exemplo, cuida das relações exteriores do país. Mas o Senado, viu, tem uma importância muito grande na vida, no dia a dia das pessoas. A questão é que a nossa representação no Senado nesses últimos 30 anos foi uma representação muito omissa. O Senado de Minas Gerais é um Senado que, com exceção do professor Anastasia, que tem um respeito muito grande dos colegas, os demais senadores, eles passaram por lá e, infelizmente, não deixaram um legado importante para Minas Gerais. É isso que a gente pretende mudar a partir de 2019. Quais são suas prioridades, né? Vou te chamar de você. Por favor. Eu estou com dificuldades, vou ser sincero, estou com dificuldades de tratá-lo por senhor. Por favor, você. Viana, nós acompanhamos a sua campanha, sabemos Sim. que você apoiou o senador Antônio Anastasia, que será seu colega Sim. pelos próximos 4 anos, não é? Quais são as prioridades que você pretende adotar chegando lá? E como é que fica em relação ao governo Zema, né? Num primeiro momento, já que o seu apoio foi a Antônio Anastasia. Eu apoiei a Antônio Anastasia e continuei apoiando no segundo turno por uma questão de palavra e fidelidade. Mas o PSDB não me apoiou em nada. Pelo contrário, o PSDB tentou me esvaziar e me prejudicar de todas as maneiras, inclusive tirando tempo de televisão para que eu ficasse apenas com 7 segundos. Isso foi traçado no dia de se encerrar as coligações, que é registrar a ata. Eu teria 35 segundos com o apoio do PSC e do PMN e, por orientação, o PSDB retirou esses partidos, com inclusive a aprovação do meu partido, da direção do meu partido, e eu só fui descobrir uma semana depois, quando eu percebi que eu não tinha 35 segundos, mas 7 segundos de televisão. Então o apoio ao PSDB foi um erro naquele momento ali. Já o professor Anastasia é uma pessoa muito querida, tem é um homem muito sério, muito capaz e que lá no Senado eu terei prazer em conviver com ele durante os próximos 4 anos. A questão das prioridades, a primeira delas é o refinanciamento da dívida de Minas Gerais. Nós tivemos com o governador eleito... Então tem uma afinação aí em relação a Zema. Estive com ele, tive uma boa reunião, uma reunião simples, ainda não tínhamos muitos detalhes a tratar, mas me coloquei à disposição para que a gente possa trabalhar o refinanciamento da dívida. É a única saída que Minas Gerais tem hoje para conseguir equilibrar novamente o caixa. Pagar os servidores, os professores, os policiais. Sem esse refinanciamento, nós vamos entrar numa linha final de falência. Agora, você acha que é possível que haja uma outra conversa sobre refinanciamento? O governador Fernando Pimentel resistiu à proposta que a Fazenda fez com Henrique Meirelles no governo Temer, porque achava essa proposta muito draconiana. Considerava que ia prejudicar muito os servidores, por um lado, e ia impor uma privatização ao Estado com a qual ele não concordava. Como é que você vê o refinanciamento e até onde o Estado pode ir cedendo nessas questões? Eu tenho muito contato com os servidores públicos de Minas Gerais. O Sindipúblicos, por exemplo, que é o maior sindicato, eles entendem que é necessário que, neste momento, exista uma união e um acordo para que exista futuro.
Os servidores estão sem receber salário em dia, sem receber 13º e vai continuar assim se não houver uma reorganização das contas do Estado. Então, vamos usar a expressão um pacto. Os servidores estão dispostos a esse pacto, porque quando a gente analisa também em mais profundidade, a maior parte dos servidores ganha R$ 1.800 por mês. O problema não está no servidor. O problema está em você não gerar nova riqueza e em algumas categorias que têm privilégios absurdos. Vou falar da reforma da Previdência, por exemplo, para dar um exemplo, que é um problema em Minas Gerais. 40% de toda a riqueza da Previdência vai para menos de 10%. Que são categorias de servidores federais e estaduais que recebem 40 mil, 45 mil, 55 mil. O problema não é o aposentado comum que ganha R$ 1.800 por mês como servidor. Esses grupos que se apossaram do Estado e que têm privilégios precisam ser combatidos. Isso não tem jeito. Mas você acredita que a reforma da Previdência, que é sinalizada, né, e que há quase um consenso de que ela é indispensável? Não, ela é fundamental. Que reforma é essa, não se sabe, mas você acha que ela vai caminhar e você acredita Acho. A reforma ela é necessária, primeiro pela questão da idade. Os brasileiros estão vivendo mais, estão ficando mais velhos. Se nós não fizermos isso agora, nós vamos ter problemas graves como a Argentina teve, a Grécia teve, que não conseguiram fazer a reforma. A questão é onde nós vamos reformar. Em primeiro lugar... Vai tocar nesses privilégios? Claro. Em primeiro lugar, o governo federal tem que dizer para a população onde está o déficit. Quem é que está dando déficit na Previdência? Uma coisa eu lhe garanto, não é a CLT, a carteira. O problema são os servidores federais que se aposentam ganhando 40, 45 mil. Aqueles famosos marajás do passado que continuaram no Estado. O próprio presidente Temer tem 2 aposentadorias, R$ 55 mil. Ele recebe o teto, 35, mas como ele, são milhares de aposentados que chegam a 1 milhão, que ganham em média 25 mil. O déficit está aqui. Não é no produtor rural, que às vezes o trabalhador, o agricultor, que aposenta com 65 anos depois de trabalhar na enxada. Não é esse o problema. Seria a saída? Aumentar a alíquota? Não. A saída, em primeiro lugar, na minha opinião, é nós dividirmos as contas. Criarmos uma espécie de fundos em separado, onde nós tivéssemos um fundo para a CLT, um fundo para os servidores federais e um fundo para a assistência social. Porque a Previdência, ela tem 3 pilares. Ela é, primeiro, a assistência, que é a lei do LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, e o Bolsa Família. Nós temos as aposentadorias, que são pagas aos pensionistas, e temos o seguro social, que é o caso de um acidente, pessoa que ficou inválida, por exemplo, ela tem o direito de receber. Nós temos que começar a definir de onde virá o dinheiro para cada uma delas. Eu garanto para você uma coisa, para o CLT, o aposentado que está nos vendo agora, não há prejuízo. O problema é que juntou tudo no mesmo caixa e a reforma que o Temer está propondo, ela tira exatamente de quem já perdeu muito direito. É uma discussão que nós vamos ter muito ampla e isso passa pelo Estado, por exemplo. Pelo que eu estou vendo, você já vai com uma posição muito a minha definida posição, sobre isso. Eu já coloquei claramente. Só para deixar claro, para quem está nos ouvindo, a sua posição, a quem você vai desagradar e a quem você vai agradar? Nós vamos desagradar especialmente a servidores de carreira federais e uma parte dos estaduais que têm aposentadorias que o Estado complementa. Por exemplo, a pessoa contribui com uma parte e o Estado complementa a outra. Essas categorias têm que abrir mão, não tem jeito. Porque a palavra certa para a Previdência, para a reforma, é igualdade. Não há sentido você, eu, qualquer dos que estão trabalhando conosco aqui, contribuírem pela CLT e se aposentarem com um teto máximo de 5.400 e nós temos, seja o que for, a carreira que for, porque são várias, ganhando 55 mil, 35 mil. Isso para os políticos tem que valer, isso tem que valer para todo mundo. Igualdade. Se você vai ter uma previdência pública, então que ela seja igual para todo mundo. Nós começamos a falar de previdência, que era um assunto que a gente ia mesmo passar por ele, mas nós estávamos falando do Estado, não é claro que o Estado vai ter que enfrentar essa questão também, mas falando especificamente sobre o governo Zema, que está elegendo o ajuste das contas públicas como prioridade para enfrentar os problemas. Você falou que já sentou com ele. O Romeu Zema é visto com curiosidade e por alguns com desconfiança por conta da inexperiência dele. Sim.
dele e de muita gente que o cerca. Como é que você acha isso preocupante? Você que será um novato no Senado, né? Eu tenho percebido, e a gente observa as decisões, pelos nomes escolhidos. Os nomes que o governo Zema escolheu até o momento são muito bons. O secretário de Planejamento, por exemplo, que já tem a experiência do refinanciamento do Rio de Janeiro, foi um nome muito interessante para Minas Gerais e, a meu ver, pode contribuir muito para... Se ele conseguir formar um secretariado técnico nas pastas mais importantes, como está sendo Fazenda, Planejamento, até a própria educação, não ser uma moeda de troca, como foi no atual governo, ele vai conseguir, pelo menos, reorganizar o Estado. O refinanciamento, ele é uma necessidade. A pessoa pode dizer o que for, mas, por exemplo, vamos discutir as estatais. Nós temos estatais aqui em Minas e no Brasil, por exemplo, cujo futuro é duvidoso. A questão do petróleo, da energia elétrica, por exemplo. Nós vamos ter no futuro modais de energia que não podem ser mais poluentes, têm que ser renováveis. É uma exigência para as futuras gerações. Hoje vale muito isso, mas daqui a pouco não vale mais. O Brasil não vai por... A fase das hidrelétricas acabou. Aquela fase de você inundar terra fértil, inundar quilombo, inundar terra de índios, não existe mais, ninguém quer mais isso. Você está querendo dizer que a privatização pode ser no sentido de que antecipa perder ativos por conta da tecnologia? Exatamente. Nós podemos, no futuro, estar com empresas estatais cujo sentido delas já não existe mais. Nós tínhamos uma Eletrobras... Existe o contrário também? Assim, o risco da gente estar vendendo... Dificilmente. Ativos importantes que podem ser usados pelo Estado, que podem se valorizar. Será que é o caso, por exemplo, da Petrobras? Olha, o petróleo tem um fim de vida para ser plástico, né? O mundo não quer mais petróleo. E os Estados Unidos hoje, por exemplo, já produzem petróleo de xisto. Já se tornaram maiores produtores do que a OPEP, ou seja, o petróleo que nós tiramos fóssil, ele terá utilidade cada vez menor na indústria química. Mas será que é o momento? Nós estamos falando aí de petróleo para mais de 50 anos pela frente. Eu acredito que com 20 anos o petróleo comece a declinar em importância, é muito pouco tempo. E o investimento que a gente possa fazer em petróleo, por exemplo, em pré-sal, nós deveríamos estar buscando em patentes, deveríamos estar buscando em outro tipo de tecnologia. Porque você vê como que as coisas se intercalam. Nós falamos sobre a reforma da Previdência, não falamos? Nós podemos fazer a reforma da Previdência, aumentar o tempo de vida de contribuição, mas se nós não trabalharmos a educação no Brasil, para que todo adolescente brasileiro, ao sair do ensino médio, tenha uma profissão, nós não vamos ter uma reforma da Previdência sustentável. Porque o outro lado da reforma é fundamental, qual é? Novas contribuições. Hoje, no Brasil, nós temos 40% dos adolescentes que abandonam a escola com 16 anos de idade. Esses adolescentes, eles vão trabalhar no mercado de serviços. São garçons, são supermercados, que são profissões boas, mas que pagam pouco e que contribuem pouco para a Previdência. Nós temos que começar a fazer com que o país invista em tecnologia, mas especialmente na pesquisa, na geração de patentes, mas na mão de obra especializada para ganhar mais e contribuir mais com a Previdência. A questão é que aqui tudo é visto de uma forma muito separada, mas não é assim que funciona. O mercado de trabalho está diretamente ligado a uma questão previdenciária. A escolha dos investimentos que um país vai fazer está diretamente ligada ao futuro que aquele país quer. Você veja a Coreia, por exemplo, que é muito citada. Hoje nós vamos gastar bilhões com um pré-sal. Está lá 2,5 km no fundo do mar, para buscar uma riqueza que daqui a 20 anos ninguém quer mais. Os carros elétricos. Então, onde é que nós deveríamos estar buscando hoje investir? Nós deveríamos estar investindo em energia solar, por exemplo. Minas tem a maior reserva conhecida no mundo de silício. Está entre as cidades aqui perto de Montes Claros até Itamarandiba, Bocaiúva. Mas, Viana, por quê? Senador Viana. Senador. Por que, então, as petroleiras americanas querem tanto o nosso petróleo? É porque a indústria química usa cada vez mais petróleo. No futuro, quando eles descobrirem outro tipo de produtos, isso vai ser abandonado, porque o custo é alto demais. Mas nós temos aí um gap, não temos? 20 anos. Agora, nós vamos julgar o nosso dinheiro todo para isso? Nós vamos pegar o nosso orçamento para poder manter algo que a gente sabe que no futuro não vai existir? Uma discussão interessante que a gente pode promover, por exemplo, com relação à Copasa. A Copasa é uma empresa de saneamento. Esse é um questionamento que eu me faço. Nós estamos lidando com água, que é um bem cada vez mais escasso,
E estamos lidando com saúde pública, que é a questão do saneamento, de você levar para Minas Gerais um número cada vez maior de tratamento de rede de esgoto. A iniciativa privada vai querer trabalhar nos locais onde já existe. Isso aí é do mercado. Mas e como é que nós vamos fazer com os 70% de Minas Gerais? Que é onde a Copasa vai, né? Pelo resto do estado, onde não é altamente lucrativo. E onde nós continuamos jogando esgoto em rios e córregos. Mas o fato é que a Copasa é sempre listada entre as privatizáveis. Acho que é a menos falada. Até onde eu sei, a questão do saneamento no Brasil, hoje se discute muito se vale a pena privatizar. Agora, energia elétrica não. Energia elétrica, nós vamos começar, o mercado vai se abrir para a questão da energia solar, por exemplo. Como eu disse, Minas Gerais tem a maior reserva de silício, que é o material da fotovoltaica, que é a energia solar, entre Bocaiúva e Itamarandíba. Nós vamos trabalhar muito no Senado para que a gente consiga fazer com que a exploração dessa sílica, né, ela esteja na chamada verticalização, que a gente consiga atrair para cá empresas de tecnologia. Posso até adiantar, numa conversa breve com a equipe do Bolsonaro, eu já descobri que ele quer montar um Vale do Silício. Ele quer ter um grupo de pesquisa no Brasil voltado para as fontes de energia renovável. Só que querem levar isso para São Paulo. Meu primeiro questionamento, peraí, por que nós vamos levar um Vale do Silício para São Paulo, sendo que o silício está em Minas Gerais, numa região que precisa de investimentos, que é o norte de Minas e o Jequitinhonha? Falta de prestígio do nosso estado. É hora da gente E como juntar. É que foi a reação? Foi muito aberta, porque primeiro eles não sabiam dessa questão do silício. Segundo, a possibilidade da gente ter ali no norte de Minas, com poucos investimentos, 100 e poucos quilômetros de estrada, que a gente precisa asfaltar, ter saída para o Nordeste, a gente pode levar para o norte de Minas um desenvolvimento muito especial, pensando no futuro. Porque a questão é, quais os materiais, quais as fontes energéticas que daqui a 30 anos estarão em voga no mundo? Agora, senador, falando, né, da equipe de transição e do governo eleito, do presidente eleito e esse governo que vem aí, a sua impressão dos nomes que foram apresentados até agora, do discurso, das posições de Jair Bolsonaro? Me preocupa, os nomes são muito bons. Todos os nomes escolhidos até agora têm um perfil muito interessante para a área em que foram selecionados. Há um preconceito muito grande contra os militares brasileiros oriundos das Forças Armadas, mas eu posso dizer para as pessoas que estão entre os mais bem formados do Brasil. A Marinha do Brasil, por exemplo, que indicou agora, né, um ministro da Indústria e Comércio, é uma das que forma melhores técnicos no país, inclusive das Minas e Energia, me perdoe, não Indústria e Comércio, Minas e Energia. A questão nuclear brasileira, a Marinha sempre esteve à frente, inclusive para a questão dos submarinos. Há uma contribuição muito grande. Os generais que foram escolhidos são generais que têm uma visão muito interessante sobre pesquisa, sobre patente do país. Agora, o que me preocupa no governo Bolsonaro é a falta de articulação política. Vou falar como senador eleito. Com o Congresso? Com o Congresso. Eu estive com eles uma vez num encontro, vamos dizer assim, espontâneo, foi uma reunião de amigos e tudo, mas nunca recebi uma ligação de nenhum articulador para falar, o senhor está chegando aqui no Senado e tal. Agora, senador, nós vimos aí no noticiário nos últimos dias essa questão que deixou Bolsonaro numa saia justa, que foi esse relatório do COAF que foi divulgado, não é, pelo Estadão, que tinha lá um cheque depositado na conta da mulher dele, que veio de uma conta com uma movimentação extraordinária, que é o COAF faz, que é andar atrás desse dinheiro, quem não está acompanhando. Essa movimentação, essa conta era do motorista de um dos filhos dele, que vai justamente representar o Rio de Janeiro no Senado. Quer dizer, que é uma ponta solta aí, uma história complicada que precisa de explicação. Esse tipo de situação, logo antes mesmo de uma posse, te preocupa em relação e a presença dos filhos desse grupo de família nas estruturas de poder? Olha, em primeiro lugar, isso tem que ser muito bem explicado, porque as pessoas têm direito de saber. Agora, é bom colocar também que esse dinheiro, essa movimentação foi num prazo de quase 2 anos, né? Não foi um saque de 1 milhão e pouco. Foram 2 anos
para quem não tinha o salário. E todo o saque, toda a questão só existe se o dinheiro for irregular. Se o dinheiro não for irregular, não há problema nenhum. Sim, a questão precisa ser explicada, mas é irregular e há uma o dinheiro? Reticência, né? É irregular o dinheiro? Esse dinheiro veio de onde? Justamente, essa é a isso que primeira eles têm que dizer. que tem que ser feita. Eles têm que colocar. Ser respondida. Agora, eu, com toda sinceridade, acho que isso é um dos males do menor que ele vai enfrentar. Porque da agora para frente, todo mundo que vai para a política, inclusive eu, qualquer um, tem que estar com as contas abertas, né? Verdade. Senador Carlos Viana, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Muito obrigado. Parabéns pelo mandato e bom trabalho por nós mineiros. Olha, podem ter certeza que eu fui eleito um senador independente, não devo a partido, não devo a governador, ex-governador, a minha eleição, eu devo ao povo. Então a minha preocupação hoje é eu trabalhar de uma forma que eu possa continuar andando nas ruas, sendo abraçado, né, e cumprimentado. As pessoas se sentiram felizes com a minha vitória e eu sou muito agradecido a todos. Eu conversei com o senador eleito, Carlos Viana, do PHS. Ele toma posse em fevereiro e veio nos falar aqui do que é prioridade para ele, como pretende se relacionar com o governador eleito, Romeu Zema, e também com o presidente, a equipe dele, o presidente eleito Jair Bolsonaro, a visão dele das necessidades de Minas e de que esses novos governantes, do que eles podem fazer pelo Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.